Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Caixa Seguridade, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, hoje a gente vai ver sobre Caixa Seguridade. Eu sempre gosto de deixar esse aviso nos vídeos. Os meus vídeos de ações, geralmente, eles são um pouco mais superficiais. Então, se você tiver interesse por algum ativo, recomendo que você estude mais profundamente. Geralmente, a parte lá de apresentação da empresa que eu trago são informações também superficiais. E mais, eu não faço análise aprofundada da questão contábil da empresa. Enfim, vamos lá. Atualmente, essa empresa está sendo negociada a 8,65, a mínima dela foi 6,37 e a máxima de 8,91. Então, ele está muito mais próximo das suas máximas aí no último ano do que das mínimas. Aqui, de acordo com o histórico, ela é uma empresa recente na bolsa, tá? Acredito que ela entrou na bolsa negociado a 9, ou seja, hoje ela está próxima aí, teoricamente, do preço que ela entrou. Mas já teve picos maiores, mas também teve depressões nela aí, ó. Então ela vem a mercado, começa a ser negociado ali até próximo de R$12, mas depois tem uma queda gigantesca, ó, saindo de 12 e vindo aqui para 7. Isso aqui é quase 50% de queda, né? Uma queda monstruosa. Depois a empresa ficou lateralizada, mais ou menos esse patamar aqui, ó, de 7, 8, 7 e pouquinho. Apresentou mais uma queda no mês 7 do ano passado. E de lá para cá ele entrou numa ascensão muito boa, só que está lateralizado, mais ou menos esse patamar aqui de 8,50, 9, ele está bem próximo disso. Essa é uma empresa do tipo ON, então ela já entrou já tendo somente código 3. Não sei dizer com exatidão se ela faz parte do novo mercado, mas ela só tem ações de código 3. Amor, o que é ação de código 3? Nos Estados Unidos não tem essa diferenciação, mas no Brasil existem até outros códigos, mas os principais para ações são códigos 3 e 4. E quando uma ação ela junta essas duas ações numa só, aí também tem as de código 11, que é uma cesta de ações. Ações 3 são ações ON, ações ordinárias, são ações que têm direito a voto, e as ações 4 são ações PN, ações preferenciais, que têm preferência no recebimento dos rendimentos. Essa aqui é uma ação que tem 100% de tag along, ela dá proteção para o minoritário, e é uma empresa que está sendo negociada com altíssima liquidez, não para termo de ações, mas para nós, pequenos e médios investidores, é uma liquidez muito alta. 15 milhões para empresas na bolsa não é uma liquidez das mais assombrosas não, tá? Negocia uma média por dia de 15 milhões, não faz parte do índice Bovespa e já está começando a ter algumas opções. Para quem quer operar opções, ele tem 9 opções em aberto. Aqui a gente vê os indicadores da empresa. Eu busco empresas que pagam dividendos pelo menos na faixa de 5. A maioria dos estudiosos, a maioria dos influenciadores exigem no mínimo 6. Nesse ponto eu sou um pouquinho mais, assim, um pouco mais de abertura, tá? Mas muitos indicam que você só posicione em ativos pagadores de dividendos que pague na média pelo menos uns 6%. Então, essa empresa, como eu disse, ela é nova. No último ano, ela está com um yield acumulado aí de 7,50. O PL dela está na faixa de 8,79. Para o segmento de seguros, né? Não é um PL esticado. Se a gente observar a BB Seguridade, o PL dela é bem maior. O que é esse PL, Amu? PL é o preço sobre lucro. O que vocês precisam entender em ações, até mesmo em fundos imobiliários, é que as coisas oscilam o tempo inteiro. Se o ativo sobe a sua cotação e o lucro se mantém, altera. Se ele cai a sua cotação e o lucro sobe, também vai ter modificações. Então, o tempo inteiro, esses números vão sendo modificados, tá? Mas PL é preço sobre lucro, nada mais é do que, se ela mantiver o preço constante e o lucro constante, você gastaria mais ou menos, vamos arredondar aqui, entre quase 9 anos para você reaver o seu dinheiro somente com o lucro que a empresa gera. Cuidado que isso aqui não é com dividendos, é com lucro. Por quê? Se ela paga, por exemplo, 50 centavos de dividendos, não necessariamente 50 centavos foi o lucro que ela teve. Porque é o seguinte, uma das bobageiras que a gente ouve na internet aí é dizendo o seguinte: ações não compensa porque eles pagam pouco dividendo. Mas o que as pessoas não param para raciocinar é o seguinte: imagina que uma ação ele tem um payout de 60%, tá? Tem ações aí que é 25%, tem ações que é 40%, tem ações que é 90%, tem ações que quando tá com excedente de caixa, pega o lucro ajustado aí, faz um pagamento de 150%, 200% de payout, enfim. Se uma ação tiver 60% de payout, significa que do lucro que ela teve, ela vai dar para os cotistas, devolver para os cotistas em forma de dividendos 60%, e os outros 40% ela reinveste no próprio negócio. Poxa, gente, venhamos e convenhamos.
Uma empresa que pega parte do dinheiro e reinveste no seu negócio para modernização, ampliação de mercado, para você ter, sabe, ela tem como tendência natural continuar crescendo e expandindo. Então, naturalmente, com o passar dos tempos, essa empresa vai ser uma empresa que vai valer mais. Se ela vale mais, ela tende a dar mais lucro. E aí, isso é inevitável tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Geralmente a cotação acompanha o lucro, se ela dá mais lucro, né, o ativo começa a descolar suas cotações aí. Isso no longo prazo, porque no curto prazo existem várias oscilações que não tem muito sentido. Essa empresa está sendo negociada a um PVP de 2,38, significa que ela está sendo negociada 2 vezes 0,3 mais caro do que ela vale. Então note, hoje se pegasse todos os bens, né, que a empresa possui, cada ação dela deveria ser negociada, né, o que ela vale é R$ 3,63. Só que a gente viu lá que ela está sendo negociada próximo de 8, então por isso que ela está 2,3 vezes a mais. Um ponto que eu gosto de olhar bastante, como eu disse, eu não sou contador, não sou da área, eu gosto de olhar sempre para margens que a empresa possui. Então o que acontece? Ó, empresas de seguridade é muito difícil de se analisar, não é tão simples quanto eu trago aqui nos vídeos. Então essas empresas elas não têm endividamento, então você vai ver que não tem dívida, e aqui na dívida líquida sobre patrimônio chega a ser até negativo. Por que não tem dívida? Porque eles não têm produtos a ser ofertados. Apesar de, teoricamente, o seguro ser um produto a ser ofertado, mas não é que é bem vendido. E aí ele pega a captação do seguro e deixa parado ali em renda fixa. E aí se esse dinheiro não for usado, aí ele vai e vira caixa da empresa. Então ele não tem dívida, não tem como ele ter gastos e tal coisa nesse sentido, entendeu? Então a empresa não é endividada, empresas de seguro não são endividadas. Não tem informações sobre os indicadores de eficiência, né? Porque já que não tem essa tipo de situação, não há que se falar de margem bruta, margem líquida, porque isso é baseado em lucro, tá? Agora, sobre os recursos que a empresa traz, você consegue ver a eficiência dela, do que ela consegue trazer retorno. Então, o ROI é o retorno sobre o capital que entra nela. Então, teoricamente, a cada R$ 100, ela consegue gerar R$ 27 de retorno, né? Então, é um retorno muito alto, um ROI bom. O ROA também está excelente. Por enquanto, como ela não tem histórico, não está tendo como trazer a receita da empresa crescente nos últimos 5 anos, a informação não veio, mas o lucro ele vem se mantendo crescente e constante, a uma média de 17,85% ao ano aí de crescimento. Ó. Quem sou eu para dizer o que você deve ou não fazer no momento de você investir? Agora eu posso trazer algumas dicas, algumas ideias para você se atentar a isso e ver se isso faz sentido para você. Quando você for olhar um indicador, seja de onde for, daqui, de fundos imobiliários, lá de ações americanas, evite olhar apenas o último indicador. Todos esses indicadores, eles são fotos do passado, tá? E a partir disso, você pode ter uma previsão do que pode acontecer no futuro. Então, teoricamente, esses indicadores já passaram, né? Eles, entre aspas, já não servem mais. Agora, você pode olhar para o que aconteceu no passado e prever que talvez no futuro isso volte e permaneça, continue acontecendo. Além do mais, não olhe somente para o último mês, para o último ano, o último indicador que exista. E tente acompanhar uma média daquilo que a empresa paga. Por exemplo, o ano passado a empresa pagou 7,77% de dividendo e para esse ano atual está com a previsão de 7,5%. De novo, não tem muito histórico para a gente saber como é que são os altos e baixos e tal. Mas, pelo pouquíssimo histórico, a média que ela vem é próximo desse 7%, mas como ela veio com um dividendo muito baixo, você pode ver que a média caiu para 6%. Mas se a gente observar atualmente, ela está conseguindo fazer entregas mais ou menos nesse patamar de 7% aí. Aqui a gente vê o PL da empresa, ela veio na bolsa, teoricamente chegou a ficar negociada caro, 13 vezes o PL, e atualmente está se mantendo nessa faixa de 8, né? Então assim, frente ao que ela já foi negociada, ela está mais barata do que ela já foi frente ao PL, né? E aí não necessariamente significa que você deva comprar, mas nesse quesito, ela está mais baixo do que a média que ela vinha sendo negociada. E o PVP da empresa, ela tá bem em linha, sendo negociado sempre próximo ali de 2 vezes e pouco o que ela vale. A gente observou que tem pouco histórico, né? Então, ela fez pagamentos novembro de 21, abril de 22, novembro de 22, ou seja, se ela mantiver esse histórico, ela tende a pagar em abril desse ano e tende a pagar em novembro desse ano. É garantia isso, Amu? A não ser que isso esteja lá nas normas da empresa, ela não é obrigada a pagar em datas fixas, coisas nesse sentido não, tá?
E aqui a gente vê com exatidão, né, os números pagos. Então pagou 35 centavos em novembro, 29 centavos em abril do ano passado, e aí em novembro de 21 pagou ali 24 centavos. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito dessa ação, eu gostaria de mostrar para vocês aqui formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Considere se tornar membro do canal. Os nossos canais Amuinvest e Amufiagro contam com um clube de membros. Ele é a partir de 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor baratinho, mas pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede um vídeo e ainda participam do nosso grupo fechado do Telegram. Eu elaborei 2 e-books, estou comercializando 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Nesses e-books, que na minha humilde opinião, tem um conteúdo que pode agregar bastante para pequenos, para investidores iniciantes, para quem tem até uma certa bagagem já no mercado, tá? Com linguagem fácil, de fácil entendimento. E eu trago desde conceito técnico até o que vem a ser um conceito com as minhas palavras. O que é um fiagro? Por que eu devo investir em fiagros e fundos imobiliários? Quais as vantagens de fazer isso? Tem muita informação bacana. Nesse aqui dos fiagros, inclusive, eu trago o impacto que a inflação causa no poder de compra daqueles que acabam não querendo investir. Então é muito importante investir, que eu tento explicar, desmistificar e os motivos pelos quais se deveria investir. Outro ponto que eu acho interessante é o seguinte: muitas e muitas pessoas, seja os meus mentorados, seja aqui as pessoas que passam pelo canal, eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de como formatar, de como se estruturar, quais os objetivos ao se montar uma carteira. Então, pelo menos um insight, um rumo, eu costumo falar como montar uma carteira, né? Então, acho que esses e-books podem ajudar bastante. Até o final de março, com o cupom AMU10, esse e-book aqui vai sair com 10% de desconto. Até o final de março, nesse aqui, com o cupom AMU20, o de Fiagro, você vai ter 20% de desconto. E aqui embaixo você vai ver assim, ó, e-book 2 em 1. Na compra dos dois juntos, o segundo sai com mais 70% de desconto. Sai quase o mesmo preço de comprar um só. Então, meio que... E você ainda pode usar o cupom AMU20, tá? Você ainda tem um bom desconto na compra desses ativos aí. E agradeço a vocês que ajudam a comprar os nossos e-books. E eu gostaria de agradecer imensamente também os membros. Eu aqui, o Nitfor aqui, virou membro Ruby recentemente, muito obrigado. O Adriano se tornou membro Gold, muito obrigado. E o Alexandro aqui, ó, se tornou membro Diamond, que é o maior nível de membros possíveis, muito obrigado. E aí me surpreendeu, porque ele foi lá no de Amufiagro e também se tornou membro Gold lá, muito obrigado. E isso, o Adriano também, ó, já tinha feito lá, ele é membro dos dois, se tornou membro Silver. E todos os membros aqui dos Fiagros também são membros lá da Amuinvest, então vocês são demais, ó. Tem o Rafael, tem mais outros 2 membros aqui que já são membros há um bom tempo. Muito obrigado, vocês não sabem a diferença que vocês fazem aí. Obrigado de coração. Agora há pouco eu toquei no assunto de payout, tá? Payout é o quanto do lucro líquido é entregue em formas de rendimentos. Como a empresa antes não era listada, você não vai ter o histórico passado, tá? Mas, note, em 2021, a empresa teve um lucro, ó, de quase 2 bilhões, e desse lucro ele entregou um payout de 85%. Já em 2022, o payout diminuiu bastante e ainda assim está se mantendo num patamar bem atraente, né? O anúncio de rendimentos aí foi 35% do payout. Agora, isso aqui só é bom você ter noção depois de um certo tempo, porque ainda tem que ver fechamentos de trimestre, coisas nesse sentido aí. Mas ele pega parte do que ele recebe, significa que essa parte aqui que ficou serviu para reinvestir, para crescimento, expansão, né? Então, não necessariamente ele não pagar tudo não é um ponto ruim, pode ser um ponto positivo também. Aqui a gente vê sobre a estrutura da empresa. Então, a Caixa Seguridade, o majoritário dela aí, ó, é a própria Caixa Econômica, que detém 82% das cotas da empresa, das ações da empresa. Essa empresa, por enquanto, não tem ações em tesouraria, e aí os outros 17% aí são chamados free float. Por enquanto, eu acho que tem pouco percentual aí no mercado, né? Eu acho que futuramente a Caixa tinha que diluir um pouco mais essa participação dela, né, a mercado, e abrir com um percentual maior, né? Mas enfim. E como que funciona a questão de remuneração, de quadro da empresa? Eu vejo, pelo menos na minha visão, eu não sou um profissional, eu sou um fazedor de vídeos para a internet.
Mas eu vejo na minha visão, algumas pessoas com visão errônea. Ah, fundos imobiliários eu não invisto porque lá tem taxa de gestor, lá paga muito para gestor. Ah, é? Então vamos lá, olha aqui, ó. E eu gosto de ações, tá? Eu só não acho que é válido o argumento que o pessoal fica falando baboseira. Diretoria estatutária, 4 membros receberam 5 milhões. Vai lá e olha quanto é que paga de despesa para gestão. Lá tem gastos com a gestão? Tem. Mas aqui também tem gastos com o pessoal da cúpula. Teve gastos com conselho de administração, conselho fiscal. Então, no ano lá, gastou-se 5 milhões e 600. Então, não vem com essa que ações você não tem taxa e que lá tem. Tem sim. Então, não é bem assim, sabe? Eu vejo isso aí como uma falácia ou, sei lá, para tentar diminuir. Eu não vejo nesse sentido, não. Vamos à frente. Aqui nós já estamos dentro do relatório da empresa. E aí aquele aviso que eu falei um pouco lá atrás. Ações eu vejo de forma superficial. Além do mais, procure você mais informações, procure você aprofundar caso a empresa seja algo que te agradou. Porque aqui eu não consigo trazer todos os slides que a empresa fornece, por exemplo. Tá? Então olha o que essa empresa ela atua, qual tipo de seguro que eles fazem. Então eles têm seguro de vida, seguros residenciais, ó. Eles fazem consórcio, aquele serviço de assistência familiar lá, ó, previdência privada. Aqui ele mostra as atuações em que o seguro atua, né? A Caixa de Seguridade atua. Então, a Caixa vem ganhando bastante mercado. Ó. Então, eles conseguiram ter um aumento na prêmios emitidos. Eles conseguiram vender mais, tá? 5,6%. Serviço habitacional aumentou 6%, residencial 12%. Receitas de distribuição aumentou em 50%, ou seja, está sendo tudo muito positivo recentemente. Ó. Um aumento em consórcio, aumento em capitalização, aumento em previdência, aumento em corretagem. Então, aparentemente, né, a empresa vem fazendo um bom trabalho aí na área comercial. Aqui a gente vê a parte operacional da empresa e a gente vê as evoluções. Ó. Quarto TRI de 21, terceiro TRI de 22 e o quarto TRI de 22 uma pequena queda. Mas ainda assim a gente vê uma evolução. E aí, ó, ano a ano, 2021 para 2022, a gente vê que ele teve um salto de 53% aí na receita operacional da empresa, né? O lucro líquido contábil também. Olha o salto que deu, 55% de aumento no lucro líquido contábil. O ROI aqui tá diferente lá, né? Olha o ROI aqui da empresa, apresentado pela empresa, tá de 54%, sendo que lá atrás era 20 e pouco, né? Então, segundo a empresa, o ROI saiu ali de 38, 41, 45, 45 e 54, que está distorcendo em relação ao site. Como é que gera a receita da empresa? As participações são 53% e comissões são 47%. E a gente vê uma alta também em relação aos anos aí, os trimestres também bem interessante. Ó. Maior lucro líquido histórico da companhia, na visão recorrente, 2,76 bilhões e um crescimento no ano de 45% em relação a 2021. Ele também fala sobre o que nós acionistas queremos saber, né? Distribuição de 2.558.000 em dividendos, equivalente a 91,8% do lucro líquido ajustado. Aqui a gente vê a parte comercial, não mais operacional, né? O que eles conseguiram emitir, e aí a gente vê uma queda do quarto TRI para o quarto TRI. Então, mesmo com queda nos prêmios emitidos, eles ainda geraram mais resultado do que anteriormente, né? Ó, os prêmios ganhos, aí é que ele conseguiu ter uma alta, né, de 1,4%, e aqui ele vai e faz um destrinchamento de cada um deles. Ou seja, o que é o forte da seguradora Caixa? Setor habitacional, até porque a Caixa é um dos maiores financiadores no setor habitacional. Mas eles têm um percentual alto, ó, de vida, prestamista. Amor, o que é prestamista? Aqui é quase um seguro do empréstimo. Caso alguém fique desempregado, aí geralmente o seguro cobre ou suspende durante o período, tem alguns benefícios aí. Então, ele serve mais ou menos nesse sentido. O seguro residencial 9%, assistência 1% e outro seguro 6%. Aqui a gente mostra o que foi emitido e aqui ele mostra o que é prêmio ganho. Como assim prêmio ganho? Ora, ele emite um seguro. Se a pessoa não utilizar naquele período, esse dinheiro vem para a empresa e se transforma em prêmio ganho, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais aqui, ver os últimos slides a respeito dessa ação da Bolsa, eu trago aqui formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Por favor, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva e ative o sino, tudo isso é de graça, mas nos ajuda imensamente. Comenta para nós, você já investe em alguma ação? Você já perdeu o medo de investir em ações? Você tem ações do setor de seguros?
Se você tem ações desse setor, qual que você tem? Você tem essa? BB Seguridade? Porto Seguro? Comenta aí para nós. Você tem o WIS? Comenta para nós, que seu comentário é muito importante. Nós temos 2 canais secundários que estamos tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra já passou de 127 inscritos, está crescendo bem. E o nosso canal Amudicas entrou em contagem regressiva. Agora, dos 1000, faltam só 94 inscritos para a gente chegar nos 1000. Nos ajude a chegar nessa nossa meta. E os nossos 4 canais, eles fazem parte de outras plataformas. Se quiser, vá lá e se inscreva, porque nos ajuda demais. O que eu gostaria de ressaltar com vocês é que eu pego apenas parte das informações, não é aprofundado. Novamente, se você tiver interesse, vá lá e se aprofunde. Então aqui ele vai dar mais detalhamentos da operação de previdência, da operação de capitalização, da operação de consórcio, tá? E aí você vê o apanhado, porque cada um desses tem mais peso, né, dentro da empresa. Então a gente vê uma redução na previdência ano a ano, a gente vê uma explosão aqui na capitalização. Consórcio, a gente vê uma redução. Agora, TRI a TRI, a gente vê uma explosão. Então, tudo depende, né, dos parâmetros utilizados aí. O quanto que a empresa está recebendo, né, por fazer corretagem. Porque a Caixa, ela também oferece seguros de outras empresas. Ela é tipo intermediária, né? Então, ela ganha também por ter seguro de outras empresas, né? Então, bem interessante. E aqui é um ponto que me chama atenção. Eu não sou especialista, eu sou um fazedor de vídeos para a internet, mas para nós leigos, para quem é contador, para quem é da área contábil, vai brigar e vai achar que eu estou falando besteira, tá? Mas para nós que não entendemos da área contábil, a principal informação que a gente deve olhar é se a empresa é uma empresa lucrativa e com, assim, se a empresa é lucrativa e se isso é algo duradouro, né? Então, note, essa empresa ela vem dando lucro desde 2015. Em nenhum momento a empresa gerou prejuízo. Então, poxa, isso aqui é um grande indício de que a empresa está saudável, que não vem passando por dificuldade. É muito normal que, às vezes, haja um crescimento e depois um decréscimo. Nesse caso aqui, pelo menos no histórico apresentado, isso não aconteceu. Lógico que ela só entrou na bolsa recentemente, então, de novo, não tem um histórico em bolsa recente, tá? Mas note, lucro líquido, 534 milhões. Depois, ó, de 2015 para 2022, ó, ele quase que multiplicou por 6 vezes o lucro. Entende a questão que eu falo sobre você investir em empresas? Aqui, ó, pode ser que a cotação, ó, até então ela não era listada em bolsa, tá? Mas imagina que se ela fosse listada aqui, o seu patrimônio teria aumentado quase em 6 vezes. Não necessariamente patrimônio, calma. Mas se a empresa está dando mais lucro, é porque ela está tendo mais receita, é porque ela está expandindo mais, e aí a cotação tende a subir também. Pode ser que a cotação não multiplicasse por 6, mas em geral, né? Então, enfim, o fato de a empresa ser lucrativa, constante e tal, isso é um dos fatores que mais me agradam. E como a gente viu, a empresa não gera receita, né? Então é só lucro líquido mesmo. Saindo de 500 milhões para quase 3 bilhões agora recentemente. Então, pessoal, eu gostaria de reforçar, né, de reiterar, agradeço de coração todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita. Agradeço também vocês que apoiam financeiramente aquilo que a gente faz. Em especial, vocês que têm adquirido os e-books. Saiba que isso nos ajuda imensamente a manter esse trabalho aqui. Muito obrigado. Aqui ao final do vídeo eu ainda vou deixar passando vários e vários slides a respeito dessa empresa. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!